Brethren, tonight Irmãos, I essa would like noite to talk to you eu gostaria de conversar com as I would to my vocês grandson. como eu faria com os I meus know that netos. what I have to say will Espero que o que tenho a dizer aqui aplique-se a todos os jovens portadores do sacerdócio em todas as partes. Ao pensar nessa grande congregação e também nos muitos milhares que nos assistem por satélite, lembro-me que a grande bênção de possuir o sacerdócio é reservada a relativamente poucos, levando em consideração os bilhões de pessoas no mundo. Portar o sacerdócio é uma honra notável. Ainda assim, qualquer homem ou menino da igreja, com mais de 12 anos de idade, pode recebê-lo. O sacerdócio é a autoridade delegada ao homem para ministrar em nome de Deus. É um poder que ninguém toma por iniciativa própria. Como Paulo disse, e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. É uma autoridade que vai além do poder humano para ser criada. Peter, um jovem sacerdote, escreveu a respeito de uma experiência que o ensinou que o poder do sacerdócio é muito real. Um jovem converso de sua ala em Ontário, no Canadá, foi apoiado como mestre no sacerdócio arônico e pediram que Peter fizesse a ordenação. Peter escreveu: jamais colocar as mãos sobre a cabeça de alguém, e senti-me tão inadequado, mas então o Espírito assegurou-me que eu poderia fazê-lo. O rapaz a ser ordenado sentou-se na cadeira e eu fiquei bem atrás dele. Nosso presidente dos rapazes orientou-me durante a oração da ordenação e eu repeti cada palavra que ele disse. Depois de terminarmos a ordenação e ter dito, e queremos dar-lhe uma bênção nesta ocasião, o presidente dos rapazes olhou para mim e indicou que o resto era por minha conta. Naquele ponto, o sacerdócio mudou completamente de significado para mim. Deixou de ser apenas um título, mas passou a ser uma autoridade real para agir em nome de Deus. E eu estava dando aquela autoridade a alguém mais. Fiz uma pausa e esperei que o Espírito sussurrasse o que eu deveria dizer. Para mim é difícil descrever os sentimentos que tive naquele dia durante a bênção, mas posso dizer que agora tenho um testemunho mais forte de que o poder do sacerdócio é real. Vocês, rapazes, sem dúvida, aguardam ansiosos o momento em que receberão o sacerdócio maior. A respeito desse sacerdócio maior, o profeta Joseph Smith disse: foi instituído desde antes da fundação da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam. E é o sacerdócio maior e mais santo, segundo a ordem do Filho de Deus. Como portadores do sacerdócio, somos agentes do Senhor. O Senhor falou sobre esse arbítrio sagrado aos líderes da igreja em Kirtland, em 1831. Portanto, como sois agentes, estais a serviço do Senhor, e tudo o que fazeis de acordo com a vontade do Senhor é negócio do Senhor. O presidente Hinckley nos lembra com frequência que o trabalho missionário é essencialmente uma responsabilidade do sacerdócio. É uma grande honra e responsabilidade ser chamado para servir o Senhor no trabalho missionário. Esse serviço traz alegria duradoura, muito embora às vezes seja também desafiador e desanimador. Minha missão mudou o curso da minha vida. Foi uma das maiores experiências que vivi. Servir uma missão prepara-nos para o resto do trabalho de nossa vida e nosso trabalho eterno. Eu espero que cada um de vocês se torne um homem de Deus. Vocês se tornarão homens de Deus por meio de obras de retidão. Honrarão e magnificarão seu sacerdócio. E, como o apóstolo Paulo disse, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Nem sempre é fácil seguir um plano de retidão e ser obediente às leis da sociedade e às leis do Senhor. A longo prazo, contudo, seguir as regras ainda é o melhor caminho
para se obter todas as coisas que o Senhor prometeu. Somos todos responsáveis por nossas ações. Minha experiência como advogado ensinou-me que aqueles que levam uma vida de crimes, com frequência, culpam o pai, a mãe ou a sociedade quando são aprisionados. Ainda assim, eles intencionalmente decidiram agir contrário à natureza de Deus e, consequentemente, estão num estado contrário à natureza da felicidade. Alguns deles até sustentam: o diabo obrigou-me a fazê-lo. A verdade nessa declaração é que o diabo nos instiga a fazer o mal. A falsidade nela é que nós temos o arbítrio. O demônio não pode obrigar-nos a fazer nada que não quisermos fazer. As armadilhas e ciladas podem estar no caminho de todos nós, quer na juventude, meia-idade ou velhice. Como alguém uma vez observou, na juventude perseguimos as dificuldades, na velhice, as dificuldades que nos perseguem. A crescente tolerância de nossa sociedade exigirá que nos apeguemos com muita firmeza à barra de ferro da retidão para recebermos as bênçãos e a proteção do Senhor. Há grande perigo em se brincar com as tentações de Satanás. Precisaremos nos proteger contra todas as formas do mal todos os dias de nossa vida. Todos vocês, rapazes que possuem o sacerdócio, têm o dever de respeitar o sexo feminino. Quando saírem com as adoráveis jovens da igreja, vocês têm o dever de proteger sua integridade física e sua virtude. O sacerdócio que possuem conferem a você uma responsabilidade maior de assegurar-se que os elevados padrões morais da igreja sejam sempre mantidos. Vocês sabem que não devem chegar nem perto da atração sexual. Vocês perderão parte do que é sagrado em vocês se atravessarem os limites e abusarem dos grandes poderes da procriação. Como qualquer um de nós espera desempenhar um grande papel nessa vida ou na eternidade se não temos o poder do autocontrole? Ser casado com uma mulher digna que ama o Senhor, ama vocês e respeita o sacerdócio é uma das maiores bênçãos da vida e da eternidade. Aprendi isso nos mais de 60 anos casados com minha esposa Ruth. Os amigos e conhecidos adicionam muito da riqueza da vida, mas esses relacionamentos podem ser temporários. Ninguém os ama mais ou tem maior preocupação por seu bem-estar do que os seus pais. Talvez duvidem do que eles dizem, mas não podem duvidar de seu amor por vocês e do interesse que têm por seu bem-estar. Chegará o tempo em que vocês, rapazes, terão a responsabilidade de cuidar de uma esposa e dos filhos, que dependerão de vocês. Quando se casarem, serão os responsáveis pelo bem-estar de sua esposa e, consequentemente, pelo bem-estar dos filhos ao iniciarem uma família. O casamento e a paternidade podem trazer eterna felicidade e alegria. Como o presidente Joseph F. Smith disse, que é na vida familiar em que o governo da igreja é baseado e perpetuado. Para encontrar a doce satisfação em casa, ambos os cônjuges precisam estar totalmente envolvidos com o casamento. O presidente David L. McKay disse certa vez, quando o homem põe os negócios ou prazer acima do lar, nesse momento ele inicia um processo de degradação da alma. Alguns de vocês estão bem adiantados em cumprir com sucesso alguma das metas de sua vida. Estamos orgulhosos de você. Meu pai disse-me certa vez que ele achava que tinha atingido sucesso ao se formar na faculdade de Direito. Disse que, de algum modo, na verdade, sua formatura fora apenas o início de desafios maiores. Não atingimos o sucesso maior, nem ficaremos livres dos desafios do mundo nesta vida. Vivemos na era da especialização. Quando eu era pequeno, muitas pessoas possuíam carros da Ford modelo T. Comparado com os carros modernos, ele tinha uma mecânica relativamente simples. Muitas pessoas conseguiam consertar o próprio carro, limpando as válvulas, trocando os anéis dos pistões, substituindo as pastilhas de freio e usando um generoso suprimento de arame.
Hoje em dia, os automóveis são tão sofisticados que uma pessoa normal sabe bem pouco a respeito de como consertá-los. A mecânica de hoje em dia usa computadores para diagnosticar problemas com o motor do carro. Cito esse exemplo para incentivar vocês, jovens, a fazer treinamentos e estudar para se manterem atualizados. A educação na área técnica é muito importante, e a mesma coisa ocorre nos campos de educação superior. Qualquer tipo de habilidade exige treinamento especializado. Não me importa qual profissão escolham na vida, desde que ela seja honrosa. Como são vocês que sustentam a família, a decisão é sua. Adquirir uma habilidade é uma boa maneira de pagar as contas, mas na realidade precisa haver algo mais em termos de investimento pessoal. Não fiquem tão preocupados com as coisas materiais da vida, a ponto de perderem a essência de sua humanidade. Talvez se lembrem do personagem de Dickens, Jacob Marley, que lamentou sua obsessão com o trabalho ao exclamar: negócios? A humanidade deveria ter sido meu negócio. Seu bem-estar comum deveria ter sido meu negócio. Cada um de nós deve desempenhar o mesmo papel para fortalecer a sociedade, especialmente ao realizar a obra de Deus. Aprendi que para aqueles dentre nós que possuem o sacerdócio, a melhor fórmula para o sucesso é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O sucesso não chegará imediatamente, porque ele exige preparação e trabalho árduo. Realmente não existem atalhos para o sucesso. Cada um de nós é uma criação única de nosso Pai Celestial. Não existem dois de nós exatamente iguais. Ninguém mais tem exatamente os mesmos dons e talentos que nos foram dados. Devemos aumentar esses talentos e dons e usá-los para aproveitar nossa singularidade. Por exemplo, quando eu estava crescendo, havia um ótimo rapaz em nossa vizinhança, que não era um erudito, mas que fazia lindas peças de mobília com suas mãos. Ele e eu fomos convocados para o serviço militar no mesmo dia. Ele não conseguia aprender a fazer a sua cama para passar na inspeção. E eu tentava ajudá-lo, mas ele transformava pedaços de madeira em objetos de arte requintados. Como o presidente Howard W. Hunter disse, algumas pessoas têm a ideia de que o talento, a criatividade, a estabilidade moral ou a grandeza não estão associadas à juventude, mas aos mais velhos. Isso não é verdade. Vocês, rapazes, têm um futuro com grande promessa. Vocês são beneficiários de um conhecimento que o mundo jamais teve antes. Esse conhecimento permitirá que contribuam para o futuro dos negócios, da indústria, da agricultura e das profissões modernas. Talvez estejam entre os que defenderão um modo de vida nos campos de batalha. Vocês estarão entre aqueles que espalharão os princípios do Evangelho no mundo e ajudarão a igreja a crescer. Agora, meus queridos netos e todos os jovens especiais ao alcance da minha voz, sigam em frente. Sigam em frente com fé e retidão. Se assim o fizerem, como diz o presidente Hinckley, o Senhor os fortalecerá e magnificará para que realizem grandes coisas. Testifico da grande e profunda influência que o sacerdócio tem em minha vida. Em todos os meus longos anos de vida, tentei não esconder quem eu sou e no que acredito. Eu não consigo lembrar nenhum único instante em que tenha prejudicado minha carreira ou que eu tenha perdido amigos queridos por reconhecer humildemente que era membro dessa igreja. Eu presto meu testemunho a vocês e abençoo-os. No nome de Jesus Cristo. Amém.